O presidente Donald Trump anunciou novas tarifas que devem atingir o Brasil. Desta vez, os Estados Unidos vão taxar em 10% a madeira bruta e a madeira serrada e em 25% os móveis estofados e armários de cozinha. As novas tarifas vão começar a vigorar no dia 14 de outubro e aumentarão para 30% e 50%, respectivamente, a partir de 1º de janeiro, ou seja, um aumento escalonado. A decisão afeta principalmente Canadá, México e Vietnã, que são importantes exportadores desses produtos para o mercado norte-americano. Só que também atinge o Brasil, onde o setor enfrenta dificuldades em razão do tarifaço de 50%. Em nota publicada em 16 de setembro, a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente afirmou que entre 9 de julho e 15 de setembro foram registradas em torno de 4.000 demissões no setor, além de quedas de 35% a 50% no volume de exportações no mês de agosto. Começar essa com o Nelson Kobayashi. O Brasil deve virar alvo de novas tarifas dos Estados Unidos e os setores de madeira e móveis certamente sentirão a pancada, Koba. O Caniato, na expectativa, na possibilidade de um encontro e de uma negociação agora mais efetiva entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, nada melhor para o presidente americano de colocar um pouco mais de pressão, um pouco mais de calor para o esquenta, né? Justamente desse encontro, dessa negociação. Provavelmente isso tem a ver com a negociação que virá adiante entre Brasil e Estados Unidos, anunciada a partir de tudo que a gente viu acontecendo na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. E aí caberá ao presidente brasileiro saber das suas prioridades, chegar lá falar sobre isso, por exemplo, e não da Lei Magnitsky, falar a respeito dos números que envolvem essa taxação à madeira brasileira. Quantas pessoas dependem desse tipo de atividade aqui no Brasil? O quanto isso poderia mexer com emprego, produtividade, exportação? Quanto isso poderia mexer com a economia no território brasileiro? Quais são as alternativas que o Brasil teria para mandar esse produto que deixará de ir para os Estados Unidos ou que diminuirá na exportação para os Estados Unidos? É nisso que o presidente precisa minimamente se amparar para uma negociação. Nisso também, é claro, além de todos os outros assuntos. Essa notícia só nos traz a prova de que se o presidente, de fato, quiser resolver o problema dos brasileiros, do Brasil dos brasileiros, vai falar sobre assuntos que interessam aos brasileiros, como, por exemplo, essa medida anunciada pelos Estados Unidos. Pois é, várias notícias importantes, a análise do Túlio Nassi e também do Roberto Mota, depois do break comercial, viu? Voltaremos em 1 minuto e 20, eu conto com a sua audiência, até já. Falávamos antes do break comercial sobre as novas tarifas norte-americanas para alguns setores, inclusive os setores de madeira e móveis planejados, móveis de cozinha, sofrerão impactos. Há uma indústria brasileira que exporta para os Estados Unidos, que inclusive já demitiu 4.000 pessoas, quedas nas exportações por conta do tarifaço já imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros e agora novas taxações que seriam aplicadas a esses dois setores. Enfim, chamar o Túlio Nassi para trazer as reflexões sobre essa dificuldade de alguns setores de administrarem a situação que envolve as tarifas norte-americanas. É um mercado importante. Claro que muito se debatia sobre o volume de produtos para os Estados Unidos, né, versus o que nós importamos dos norte-americanos, mas alguns setores sofrem muito mais, né, Túlio? E a notícia eu acho que indica justamente uma situação que seria terrível para o mercado de madeira, madeira processada, MDF principalmente, e os móveis planejados que receberão essa tarifa adicional, Túlio. Pois é, Caniato. Alguns setores vão sofrer muito mais do que outros mesmo, mas eu acredito que o grande problema nessa questão toda está na falta de percepção dos reais motivos que levam os Estados Unidos a essas taxações. Veja, primeiro o Brasil acreditou que seria Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi condenado e mesmo assim Donald Trump falou que na semana seguinte queria encontrar o presidente Lula e queria conversar.
Então, o problema não é Jair Bolsonaro. Depois, fala-se muito que o problema é a balança comercial, que os Estados Unidos não estão enxergando direito, que a balança comercial dos Estados Unidos é superavitária em relação ao Brasil. E mesmo assim, Donald Trump faz as tarifas. Será que ele é louco? Será que ele é muito ingênuo e irresponsável? Me parece, Caniato, que o buraco é muito mais embaixo. Primeiro, é preciso entender o que é geoeconomia, né? Um termo cunhado aí por um cientista político americano que Donald Trump segue muito, que se chama Edward Luttwak, que diz o seguinte, que hoje o domínio mundial não é mais pelo domínio físico, territorial, na época da velha geopolítica. O domínio é econômico. E os Estados Unidos travam uma guerra mundial econômica contra os seus principais adversários, China, Rússia, Índia. E nessa guerra econômica, os Estados Unidos têm perdido muito. Por quê? Nos últimos 20 anos, os Estados Unidos se desindustrializou. Ele permitiu que os seus produtos fossem produzidos em países como os tigres asiáticos e outros, o que provoca hoje, na balança comercial dos Estados Unidos em relação ao mundo, Caniato, um déficit de $1 trilhão. Olha só o tamanho desse buraco. Então é evidente que Donald Trump não está preocupado com o dinheiro de pinga, que é essa questão do Brasil. Donald Trump está preocupado num cenário geopolítico e geoeconômico muito maior. Quando ele fala, por exemplo, das taxações em relação à madeira, ele já deixou claro, ele disse o seguinte, olha, venham produzir móveis planejados aqui nos Estados Unidos que eu retiro as tarifas em relação a esses itens de madeira. Então a questão ela é muito mais embaixo. O governo brasileiro tem que ser muito profissional e levar na mala de negociação itens que realmente interessam e sensibilizam os Estados Unidos e que possam defender os interesses nacionais. Quais seriam esses itens? Essa é a dificuldade. Falar só da balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é ineficiente, é ineficaz. O próprio Donald Trump já revogou muitas dessas tarifas, independente de qualquer atuação do Brasil. Ele está de olho já nessa questão do que afeta ou não o comércio nos Estados Unidos. O que poderia, então, o Brasil levar, penso eu? Por exemplo, a questão das terras raras. É uma questão importantíssima para o futuro energético dos Estados Unidos e o Brasil pode se beneficiar muito se souber negociar bem, como o Chile faz em relação ao cobre, por exemplo, né? Também a questão do óleo diesel da Rússia, é uma questão que vários atores norte-americanos já falaram que querem, que exigem, fizeram uma sobretaxação na Índia exatamente por causa da compra do óleo diesel com a Rússia. Também o desalinhamento político. Agora, eu não sei até que ponto o governo brasileiro vai encarar essas questões que realmente interessam ao governo norte-americano. De resto, Caniato, é só jogo de cena. Pois é importante o Túlio ter trazido essa reflexão, ter feito esse comentário. Mota, parece que as autoridades brasileiras ainda não conseguiram captar do que trata exatamente a estratégia norte-americana de taxar produtos estrangeiros, né? Parece muito cômodo para o governo, para alguns representantes do governo brasileiro, colocar a culpa no Eduardo Bolsonaro. Ah, não, é culpa do Eduardo Bolsonaro. Pera, tem muito mais coisa por trás, né? O governo brasileiro só pensa naquilo, as eleições do ano que vem. O que interessa não é resolver o problema, é pegar o problema e usá-lo para construir a narrativa que for mais eficiente, olhando as eleições do ano que vem. Essas tarifas, das quais a gente está falando agora, não são específicas para o Brasil. Elas se aplicam a importações de todos os países que não fizeram um acordo com os Estados Unidos, que evidentemente é o caso do Brasil. Agora, essas tarifas em particular não têm caráter punitivo, elas fazem parte da estratégia de Donald Trump, de proteger a economia americana segundo a estratégia que ele acha adequada. Você pode discordar dessa estratégia. Eu, particularmente, acho que essa estratégia significa perdas no médio e no longo prazo para todo mundo envolvido. Mas não é possível negar que, agindo dessa forma, Donald Trump está cumprindo as suas promessas de campanha. Pois é, quer fazer um fecho aí, Koba? A gente coloca muita expectativa quando a gente recebe uma notícia da possibilidade de uma negociação entre representantes do governo brasileiro e representantes dos Estados Unidos, né? Em algum momento parece que Geraldo Alckmin tinha assumido esse papel, mas também governadores chegaram a tratar de algumas questões com representantes norte-americanos.
Os setores, né, têm feito um papel importante nesse sentido, mas recentemente, até a gente tratou rapidamente disso, a possibilidade de um encontro do presidente brasileiro. É melhor que todas essas figuras, todos esses atores tentem destravar esse desafio comercial e econômico, para além da questão da Magnitsky. Nem estou trazendo a Magnitsky aqui, mas as questões comerciais devem ser tratadas em várias frentes, ou é melhor cada um esperar o que o presidente brasileiro fará e a partir daí pensam em alternativas? Caniato, sim, é bom que isso seja tratado, sim, em várias frentes. Os setores impactados, o vice-presidente que liderou do lado brasileiro uma negociação mais lúcida a respeito disso, mais bem amparado, né, ministro que é da indústria, do comércio e dos serviços aqui no Brasil. A questão toda é que o presidente não pode atrapalhar essas várias frentes, porque até agora o que o presidente fez, ou pelo menos até a reunião na Assembleia Geral da ONU, o que o presidente fazia era atacar publicamente, inclusive para a imprensa norte-americana, o presidente Donald Trump, chamando de imperador do mundo, atribuindo a ele um autoritarismo, e isso não pega bem. Eu acho até que houve um atraso nessa possibilidade de negociação pelas falas do presidente. É claro que o presidente estava olhando para o quintal, estava olhando aqui para o cenário político e para o impacto político que estava o beneficiando nessa crise toda, né? Mas está na hora de olhar, aliás, passou da hora de olhar para os interesses do Brasil, para os interesses econômicos do Brasil, principalmente. Tomara que agora, nessa próxima oportunidade, o presidente leve, de fato, os interesses da economia brasileira para essa negociação.